Vamos lá, então. Outro dia isso aconteceu também. Bom, vamos lá então, gente. Agora está tudo ok. Bom, então voltando, Larissa, deixa eu admitir a Larissa aqui. Então, gente, voltando, tá? A gente tem, então, várias espécies de obrigação, tá? A gente tem as obrigações de fazer, de não fazer, de entrega de coisa, de pagamento de quantia, contra a fazenda pública e as obrigações relativas aos alimentos. E se alguma dessas obrigações não for cumprida de forma espontânea, né, a gente então tem o início do cumprimento de sentença, que é uma fase do processo. Como é uma fase do processo, gente, uma nova fase do processo, que é a fase de execução, as partes já estão no processo, não há que se falar em citação, tá? Em regra, né? Existem alguns títulos executivos judiciais que vão acabar aí no cumprimento de sentença, a gente vai acabar tendo citação porque não existia nenhum processo anterior. Por exemplo, o caso da sentença arbitral, por exemplo, no caso da sentença penal condenatória, tá? Que a gente tinha sentença, a gente tem essas sentenças, a gente tem essas decisões, mas não de um processo que já estava tramitando naquela secretaria. Então, nesse caso, a gente dá início a um novo processo, agora de cumprimento de sentença, utilizando esses títulos. Mas a regra não é essa. A regra é que a gente dê continuidade a um processo que já existe agora na fase de cumprimento de sentença. E aí o fato é o Pai, eu seguinte. achava que Oi? eu achava que não existia mais essa parte de citação, não? Então, só vai existir a participação se a gente tiver uma sentença arbitral, né? Que é uma sentença que vem lá da arbitragem, da Câmara Arbitral, tá? Ou se a gente tiver, por exemplo, uma sentença estrangeira, ou se a gente tiver, por exemplo, uma sentença penal condenatória, entendeu? Porque aí, neste caso, a gente dará início ao cumprimento de sentença na esfera civil e é um novo processo, entendeu? Não é a continuidade de um processo que já existe, porque não existe nenhum processo na esfera civil ainda. Entendeu? Em regra, já existindo o processo, é intimação que se fala, né? Ou se faz uma intimação simplesmente, porque o processo já existe e agora está na fase de execução. Tem um exemplo, assim, de um caso, assim, para dar? Em relação ao quê? A A citação citação? mesmo, Tá. né? Suponhamos que a Maria ela foi vítima de um crime, tá? O réu, lá na esfera penal, foi condenado, ok? E o juiz estipulou um valor de indenização para ela, um valor mínimo de indenização para ela, lá na esfera penal. Ela ficou satisfeita com aquele valor. Só que acontece que ela não tem como exigir o pagamento daquele valor na esfera penal. Então, ela precisa de fazer o cumprimento dessa sentença penal condenatória em relação ao valor na esfera civil. E aí, para ela fazer isso, ela vai ter que fazer o procedimento de cumprimento de sentença. Só que perceba, não há nenhum processo civil em trâmite. Entendeu? O que vai basear, o que vai fundamentar o meu cumprimento de sentença é a indenização que foi fixada pelo juízo da vara penal. Só que o cumprimento dessa sentença, o procedimento de execução deste título executivo judicial, vai se dar na esfera civil, entendeu? Ah, entendi. Tá? Bom, e aí, gente, como em regra o que acontece é a intimação, tá? Porque já existe um processo em trâmite e agora a gente entra simplesmente nessa fase de execução, caso não haja o cumprimento aí espontâneo da obrigação, o devedor, então, ele vai ter que ser intimado, tá? E como que ele é intimado em regra? Em regra, ele é intimado na pessoa do seu advogado, tá? Por meio de publicação no Diário da Justiça. Essa é a regra. Em regra, então, o devedor vai ser intimado por meio do seu advogado na imprensa oficial, no Diário da Justiça, ok? Ele só não vai ser intimado, gente, pelo seu advogado se tiver mais de um ano do trânsito em julgado da decisão.
Se a decisão, gente, tiver mais de um ano do trânsito em julgado, aí, nesse caso, a intimação não será na pessoa do seu advogado, e sim terá que ser de forma pessoal, por meio de carta com aviso de recebimento. Ele também vai ser intimado por meio de carta com aviso de recebimento se ele estiver sendo representado por defensor público ou se ele não tiver procurador constituído nos autos, tá? Se ele não tiver procurador constituído nos autos do processo, ok? Então, por exemplo, ele ficou rével no processo, tá? Não constituiu procurador, não apresentou defesa nem nada, não constituiu advogado nem nada. Então, neste caso, ele também será intimado por meio de carta com aviso de recebimento. Se por um acaso, gente, nós estivermos aí diante de uma pessoa, tá? Que já tem ali cadastro no programinha ali especial para poder receber citações eletrônicas, a intimação será por meio eletrônico. Então, se ele já tiver o cadastro no programa, tá, para poder receber intimações eletrônicas, ele receberá intimações por meio eletrônico. Cuidado, gente. Intimação por WhatsApp não é intimação por meio eletrônico, tá? Intimação por meio eletrônico é aquela intimação que estaria num programa semelhante ao que a gente tem no PJE, por exemplo, em que a pessoa, ela tem um token, ela tem a certificação, você consegue dizer que aquela pessoa que está acessando é ela mesma, tá? Então, você tem essa segurança. Isso é intimação eletrônica, tá? Hoje, isso ainda não é uma realidade, assim, em todos os casos, né? A gente tem algumas situações, algumas pessoas já têm esse cadastro, mas isso não é algo que seja comum, tá? E se por um acaso, gente, a parte tiver sido citada por meio de edital, tá? Se ela foi citada por meio de edital, e aí, obviamente, né, se for o caso dela não ter constituído procurador, porque ela foi citada por meio de edital, e aí, no caso de edital, vocês já estudaram que se a pessoa ela não constituir procurador, será nomeado para ela um defensor, né, um curador especial, tá? E esse curador especial, quem assume essa curadoria especial, né, é a Defensoria Pública. Então, se por um acaso, gente, ela tiver sido citada por meio de edital, a intimação também será por meio de edital. Tá? Se ele foi citado por meio de edital, soube que existia um processo e constituiu um advogado particular, entra na regra do advogado particular. Até um ano na pessoa do advogado, após um ano do trânsito em julgado, por meio de carta com aviso de recebimento. Então, resumindo, tá? Intimação do devedor, regra, diário da justiça, na pessoa do seu advogado, até um ano do trânsito em julgado da decisão. Tem mais de um ano do trânsito em julgado da decisão. Foi defendido por meio de defensor público, não tinha procurador constituído nos autos, era revel, por exemplo, sem procurador constituído nos autos, sendo devidamente citado, carta com aviso de recebimento, tá? Se ele foi citado por meio eletrônico, intimação por meio eletrônico. Se ele foi citado por meio de edital, intimação por meio de edital. É o que diz o artigo 246 aí, o artigo 513, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, tá? Ah, professor, e se por um acaso ele tiver mudado de endereço e não tiver atualizado no processo, a carta com aviso de recebimento vai chegar lá e não vai encontrar ninguém. Beleza, ele foi intimado, tá? Presume-se que a pessoa foi intimada se ela não atualizou o endereço nos autos do processo e a correspondência foi devidamente enviada, tá? Então, é dever das partes deixar o seu endereço atualizado nos autos do processo. É isso que dispõe o artigo 274 do CPC. Não dispondo a lei de outra forma, as intimações serão feitas às partes, aos representantes legais, advogados e aos demais sujeitos, pelo correio ou se presentes em cartório. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constantes nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido comunicada ao juízo. Então, se você mudou, tá, e não atualizou o seu endereço no processo, a correspondência que for enviada para o seu antigo endereço, ela será válida e você está intimado.
tá, gente? Isso é muito, muito importante. Muita gente acha que a gente tem bola de cristal. Cliente acha muito isso, tá? Muda e não informa que mudou, tá? Aí o que acontece? Só depois de um ano do trânsito e julgado da decisão que o autor, o credor, resolveu dar início aí ao procedimento de cumprimento de sentença. Resolveu exigir o pagamento ali, já que não houve o cumprimento espontâneo da obrigação. Aí, o que vai acontecer? Manda carta com aviso de recebimento para casa do seu cliente. Só que seu cliente mudou. Ele não te avisou, ele não avisou no processo, você não tem bola de cristal, e aí? E aí, que sabe quando que ele vai descobrir que tem um processo, né? Que tem essa parte aí do cumprimento de sentença tramitando contra ele, quando a conta dele for bloqueada. Aí vai vir correndo atrás de você, muito provavelmente xingando. Já aconteceu isso com você, professor? Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Mas já aconteceu com colegas, tá? Clientes bravejar, chegar lá xingando e tudo, e aí a gente, na hora que vai perceber, vai verificar o que aconteceu, tá em fase de cumprimento de sentença e olha que a gente, né, vai apurar no processo, ver o que aconteceu e tudo, ver que a carta foi expedida para o endereço, na hora de confirmar com o cliente, ó, chegou a carta aí no endereço tal, não, mas eu não moro mais nesse endereço. Mas você atualizou? Não. Tá? Então, assim, é complicado, gente. Já chega numa fase em que já está tendo penhora na conta, penhora nos bens, ou então é surpreendido, né, por uma penhora, por um impedimento que é lançado no veículo, tá? E é assim que a pessoa às vezes descobre que tem um cumprimento de sentença. É triste, né? A gente sempre informa para o cliente, fala assim, olha, você tem que deixar seu telefone e seu endereço atualizado, tá bom? Tá bom. O que eu tenho de cliente, por exemplo, no núcleo de prática jurídica, gente, que muda, não informa endereço, que muda de telefone e não informa que mudou. Aí, tipo, a gente fica tentando contato, tenta contato, pede para poder intimar pessoalmente, já que a gente não teve contato, intima pessoalmente, né? A intimação às vezes é recebida pelo pai, pelo vizinho, não entrega para a pessoa, tá? E o processo é extinto. Isso aconteceu agora, faz pouco tempo, lá no Núcleo de Prática Jurídica. 2 anos depois, a pessoa liga e fala, poxa, meu processo está parado, não sei nada. Aí você vai lá na pasta da pessoa, olha lá, vê lá as tentativas, aí fala, seu telefone é esse? Não, mudou. Aqui, o processo foi extinto. Como que foi extinto? Não, foi enviada uma carta com aviso de recebimento para esse endereço, foi recebida por tal pessoa. Ai, meu pai. Não te entregou, não? Não. Já era, gente. Aí a gente fala assim, olha, já era, né? O processo acabou, agora tem que dar início ao processo de novo, fila de espera. Tá? Acontece, isso acontece. Isso aí já aconteceu comigo, agora recentemente, inclusive. Bom, se a gente tiver, gente, uma relação jurídica ali, tá? Ah, e outra coisa. A gente já tinha até falado isso a respeito do fiador. O cumprimento de sentença não pode ser promovido em face do fiador, tá? Co-obrigado ou corresponsável, se ele não tiver participado da fase de conhecimento. Daí a importância, gente. Se é feita uma ação de cobrança, tá? Em relação a uma obrigação. E essa obrigação, ela tem um fiador, é absolutamente necessário que esse fiador participe dessa ação de cobrança. Por quê? Porque não será possível, posteriormente, mover o cumprimento de sentença em face desse fiador, tá? Se ele não tiver participado da fase de conhecimento, se ele não tiver participado da formação do título. Imagina, gente, eu não fiz parte do processo, tá? Não fui chamado, não participei, não apresentei defesa nem nada, mas na fase de execução aí eu sou chamada. Na fase de cumprimento de sentença aí eu vou ser chamada. Não tem lógica isso. Então, se você quer eventualmente promover o cumprimento de sentença em face do fiador, do co-obrigado, do corresponsável, faça com que ele participe do processo desde o início, tá? Cite-o lá no início do processo, ok? E a gente tem as intervenções de terceiro exatamente por conta disso, tá? Bom, protesto do título executivo. Aí eu já falei aqui na aula passada o que é protesto, né?
Basicamente, o protesto ele serve para duas coisas, ele serve para resguardar o seu direito de crédito e ele serve também para noticiar, para dar publicidade que existe aquela dívida, tá? A decisão, gente, transitada em julgado nos termos do artigo 517, pode ser levada a protesto, tá? Depois de transcorrido o prazo de pagamento voluntário. O que é o prazo de pagamento voluntário? A gente vai estudar, gente, quando a gente for estudar na próxima aula o cumprimento de sentença definitivo, que o autor, enfim, né, a parte que dá início a esse cumprimento de sentença, na grande maioria dos casos, o credor, tá? Ele vai instruir o cumprimento de sentença com memória atualizada daquele cálculo, né, relativo ali àquela obrigação, se for uma obrigação de quantia, ok? E aí, então, gente, o devedor, agora executado, ele será intimado para efetuar esse pagamento no prazo de 15 dias. Esse prazo de pagamento, gente, é chamado de prazo de pagamento voluntário. Não é tão voluntário assim, tá, gente? Porque, né, se a gente for pensar no significado da palavra, voluntário é, eu quero ir lá pagar e vou pagar, não é, né? Mas, tá? Mas a doutrina, a própria legislação, ela conhece esse prazo em que a pessoa ela é intimada para pagar como prazo de pagamento voluntário. Ela foi intimada para poder pagar, não efetuou o pagamento, aí você pode pegar essa decisão, ir lá no cartório e fazer o protesto, nos termos do artigo 517. Para eu poder fazer isso, eu vou precisar da expedição de uma certidão de teor de decisão. O que é isso? Eu vou precisar de fazer um requerimento para o juiz para que ele faça, ele expeça essa certidão de teor de decisão. O que vai ter nessa certidão? Vai ter lá constando qual que é a obrigação, quando que transitou em julgado a decisão, quando que a pessoa foi intimada, quando que a pessoa ela deixou de cumprir a obrigação mesmo devidamente intimada. Tá? Então, com essa certidão de teor de decisão, expedida pelo juiz, com a assinatura dele, onde constam esses dados, constam que a pessoa foi devidamente intimada para efetuar o cumprimento da obrigação, naquele prazo de 15 dias ali, e ela não pagou aquela obrigação, aí com essa certidão, eu vou no cartório e eu faço o protesto, tá? Para garantir o meu direito de crédito e para tornar pública que aquela pessoa está me devendo, tá? Bom, essa certidão, ela tá, os requisitos dela estão lá no artigo 517, mas basicamente é isso, tá? Se eu tiver que discutir, gente, alguma questão atinente à validade do cumprimento de sentença ou dos atos executivos, todas essas questões relativas ao cumprimento de sentença deverão ser discutidas nos autos do cumprimento de sentença, tá? Tudo em relação ao cumprimento de sentença, eu resolvo lá dentro do procedimento mesmo. Eu não preciso de fazer nenhuma ação à parte para discutir questões relativas ao cumprimento de sentença. Tudo se resolve ali no mesmo processo, nos termos do artigo 518 do Código de Processo Civil. Tranquilo até aqui, gente? Tranquilinho? Mais ou menos, só essa última parte. Oi? Só essa última parte que eu não entendi tão bem. Essa parte relativa a questões do cumprimento de sentença? Só essa última parte que você falou agora, os últimos E, por dois exemplo, vamos supor que eu falo que aquele título executivo é falso, tá? Se eu alegar isso, eu vou ter que. Isso vai ser decidido, isso vai ser alegado, discutido e decidido nos autos do cumprimento de sentença. Eu, em regra, não faço nenhuma ação à parte. Todas as questões relativas ao cumprimento de sentença são resolvidas no mesmo processo, no próprio processo do cumprimento de sentença, entendeu? Então, se eu alegar uma falsidade daquele título, eu vou discutir isso, alegar isso e resolver isso no cumprimento de sentença. Se eu alegar qualquer outra questão, todas as discussões são feitas ali no próprio processo do cumprimento de sentença. Entendeu? Entendi. Tá? Bom, e aí agora então a gente começa a falar a respeito do cumprimento provisório de sentença,
tá? O que é esse cumprimento provisório de sentença? É o cumprimento, gente, que é feito quando eu tenho uma sentença, né, uma decisão que ainda não transitou em julgado. Professora, é possível já cumprir uma decisão judicial que não transitou em julgado ainda? É possível, tá? Só que ele cabe em qualquer tipo de obrigação, em regra. A iniciativa desse cumprimento provisório de sentença, percebam, é provisório por quê? Porque está pendente um recurso ainda, tá? Então, enquanto esse recurso não for julgado, eu já posso cumprir provisoriamente aquela sentença, desde que eu me atenha a alguns requisitos, desde que eu me atenha a alguns detalhes. Primeira questão, qualquer modalidade de obrigação, a princípio, é possível que eu promova o cumprimento de sentença. A iniciativa sempre vai ser do credor, por motivos óbvios, né, gente? Se tem um recurso em trâmite, muito provavelmente esse recurso foi interposto pelo devedor, tá? Pelo réu, né? E aí, nesse caso, nessa situação, então, gente, já que existe esse recurso em trâmite, ele não iria dar início a um cumprimento provisório de sentença. Quem vai dar início ao cumprimento provisório de sentença é exatamente quem não recorreu, tá? Em regra, é isso, né? A iniciativa é sempre do credor, tá? Sempre ali do exequente, sempre ali do autor, tá? A responsabilidade em relação a esse cumprimento provisório de sentença, gente, é do exequente. O que quer dizer isso? Qualquer dano causado ao executado, em virtude desse cumprimento provisório de sentença, deve aí ser indenizado, ser reparado pelo exequente, tá? E essa responsabilidade ela é objetiva, independe de culpa ou de dolo. Basta a comprovação do dano, da conduta e do nexo de causalidade. Então, suponhamos, tá, que no curso de um cumprimento provisório de sentença, um determinado bem do devedor foi penhorado e foi leiloado. Só que, depois, quando o recurso do devedor, do executado, foi julgado, ele foi provido. E aí? E aí que o bem que foi ali, gente, leiloado, eu não pego ele de volta, não, tá? Então, o terceiro, a pessoa que adquiriu esse bem, vai continuar com esse bem. Mas quem que vai ressarcir, então, o executado relativo a esse bem que ele perdeu? O exequente. É responsabilidade do exequente ressarcir todos os danos causados ao executado em virtude desse cumprimento provisório de sentença. Tá? Ele que vai ter que ressarcir. Ele não, o executado não tem como pegar esse bem de volta, nada disso, porque senão a gente não teria nem segurança jurídica, né, gente? Imagina. Tá? Ele não tem como pegar isso de volta, nada disso. Ok? Bom, e aí, para poder garantir, gente, que esse executado, tá, seja de alguma forma indenizado em regra, para se iniciar esse cumprimento provisório de sentença, é necessário a prestação de caução. O que é o caução? O que é a caução, tá? Caução com U é garantia, né? A gente até falou um pouquinho, até brinquei com vocês nas aulas passadas, que caução é short, né? Caução é garantia. Então, o juiz ele pode exigir a prestação de uma garantia para dar início a esse cumprimento provisório de sentença. Outra questão, gente, que é muito importante, tá? Só é possível o cumprimento provisório de sentença se o recurso que foi interposto tiver sido recebido só no efeito devolutivo. Então, são raras as possibilidades de cumprimento provisório de sentença, porque, em regra, o recurso ele é recebido no efeito devolutivo e suspensivo. Essa é a regra, tá? Efeito devolutivo, devolve a matéria à análise do tribunal, e suspensivo, enquanto não houver a reanálise daquela matéria, a decisão está suspensa. Em regra, gente, os recursos são recebidos no duplo efeito,
suspensivo e devolutivo. Só se o recurso, porventura interposto, tiver sido recebido apenas no efeito devolutivo, é que é possível a gente ingressar com o cumprimento de sentença provisório, tá? Então, requisito do cumprimento provisório de sentença: existência de um recurso em trâmite, e esse recurso, gente, não necessariamente vai estar na segunda instância. Esse recurso pode estar, por exemplo, perante o STF ou o STJ. Tá? Que a gente tem mania de pensar só em segunda instância, né? Esse recurso já pode estar lá no STF e no STJ, tá? Então, tem que ter um recurso em trâmite e esse recurso tem que ter sido recebido apenas no efeito devolutivo. Se tem recurso em trâmite, mas o recurso foi recebido no duplo efeito, efeito devolutivo e suspensivo, já era, não tem como fazer cumprimento provisório de sentença, tá? Então, para fazer o cumprimento provisório de sentença, o recurso em trâmite tem que ter sido recebido apenas no efeito devolutivo, ok? Sempre por iniciativa do credor, do exequente, a responsabilidade, nós já falamos, que é do exequente também, em relação a quaisquer danos que a execução vier a causar ao executado. Então, penhorou o imóvel do executado, um dos imóveis do executado. O imóvel foi levado a leilão, uma outra pessoa adquiriu esse imóvel. O recurso que foi interposto pelo executado foi provido. E aí, devolve o imóvel para o executado? Não. Quem que vai ter que ressarcir os danos do executado? O exequente. Como que ele vai ressarcir? Qual que é a segurança que o executado tem que será ressarcido? Geralmente, tá? Regra geral, para que seja dado início ao cumprimento provisório de sentença, o juiz ele pede uma caução, ou seja, pede para que o exequente preste uma garantia, apresente uma garantia idônea, tá? Bens, dinheiro, um fiador, ok? Essa caução, gente, pode funcionar como uma indenização, dependendo dos danos causados, eventualmente, né? Também pode ser utilizada como um princípio de indenização, a depender ali dos danos, tá? Essa caução, ela não tem estipulação de valor, tá? Fixo em lei. A estipulação, ela é feita pelo juiz, desde que ele considere aquele valor suficiente e idôneo, tá? Desde que ele considere aquela prestação daquela garantia suficiente e idônea. Mas não tem um valor fixo, não, tá? Em algumas situações, gente, em alguns casos, tá? É possível, excepcionalmente, que a caução seja dispensada, tá? Esses casos estão listados lá no artigo 521 do Código de Processo Civil e são: no caso de crédito de natureza alimentar, independentemente da sua origem, o juiz pode dispensar aí a prestação da caução para que seja feita o cumprimento provisório de sentença. Se o credor demonstrar situação de necessidade, que é bem subjetivo, né, mas é possível que o juiz dispense ele do pagamento dessa caução. Se tiver ali, gente, na pendência do agravo do artigo 1042, o que é esse agravo? É o agravo que é interposto para poder fazer com que o recurso especial ou o recurso extraordinário sejam analisados. Então, percebam, por que é que se pender o agravo do artigo 1042, né, se tiver ali sido interposto esse agravo, por que é que o juiz pode dispensar essa caução? Porque percebam, o raciocínio que ele vai fazer é o seguinte: o recurso não subiu e ela teve que fazer um agravo para esse recurso ser analisado. Então, a possibilidade desse recurso ser provido perante o STJ ou o STF, né, dependendo se o recurso for recurso especial ou recurso extraordinário, é muito pequena. Então, se é muito pequena, eu posso dispensar a caução, tá? Ou se a sentença provisoriamente cumprida tiver em consonância com súmula da jurisprudência do STJ ou do STF, ou em conformidade com o acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos. Fez recurso para o STJ e para o STF, mas eu estou vendo aqui, ó, que a minha decisão está em conformidade com a súmula desses órgãos.
ou está em conformidade com vários acórdãos que foram expedidos em julgamento de casos repetitivos por esses órgãos. Ou seja, o recurso que foi interposto é mais do mesmo. Não vai mudar, não vai, não, né, assim, potencialmente não tem aí o poder de alterar aquela decisão. Então, em tese, não traria nenhum tipo de prejuízo ao executado eu dispensar o exequente do pagamento dessa garantia, porque a possibilidade que o executado tem de rever essa decisão é muito pequena, né? É quase nula, tá? Quase nula. Se, no entanto, gente, o juiz, ele observar que mesmo nessas situações aqui do artigo 521, mesmo nesses casos, sendo crédito de natureza alimentar, se houver situação de necessidade, se tiver lá o agravo pendente do artigo 1042, se tiver em consonância com súmula do STJ, do STF, ou em acórdão de julgamento de casos repetitivos, se mesmo assim, tá? O juiz ficar com a pulga atrás da orelha e falar assim, opa, mas se eu der essa decisão, se eu acabar ali dispensando ele da caução, o executado ele pode sofrer uma lesão grave de difícil ou incerta reparação. Mesmo assim, estando diante dessas hipóteses em que é possível o juiz dispensar da caução, se ele observar que existe um dano em potencial a ser praticado em face do executado, ele vai manter a caução, tá? Então, não é uma obrigatoriedade de se suspender a caução. Ele pode. Se, no entanto, analisando o caso concreto, gente, ele verificar que se ele suspende essa caução, mesmo diante desses permissivos legais, pode trazer uma lesão grave, de difícil ou incerta reparação para o executado, ele vai manter a caução, tá? E aí tem um videozinho, gente, lá no SF Web, que eu explico também como é que funciona o trâmite do cumprimento provisório de sentença, tá? É muito tranquilo, deixa eu pegar aqui para vocês, que eu vou mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês o esqueminha. Mas tem o videozinho do esqueminha lá no SF Web também. Então, se vocês tiverem dúvida, vocês podem ver lá no SF Web também, tá? Tá lá na nossa aula, junto com os nossos podcasts. Esquemas. Esse aqui. Deixa eu fazer aqui o compartilhamento da tela. Então, vamos lá, gente. Vocês estão acompanhando aí, né? Esse aqui é o esqueminha do cumprimento provisório de sentença, tá? Então, tem esse esqueminha, o videozinho desse esqueminha gravado lá no SF Web, mas eu acho que é interessante eu mostrar aqui para vocês, tá? A gente tem um título executivo judicial, essa decisão foi recorrida por meio de recurso, que foi recebido apenas no efeito devolutivo. Eu já havia falado isso aqui com vocês, né? E a gente tem o requerimento do credor exequente, tá? Sempre é o credor que vai dar início a este procedimento, sempre, 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 com ou sem a prestação de caução, né? Em regra, haverá prestação de caução, o juiz pode dispensar a caução nas hipóteses aí tratadas no artigo 521, que a gente acabou de discutir, tá? E aí, então, prestada a caução ou não, haverá intimação do devedor. Como que ele será intimado? Aqui a gente utiliza as regrinhas lá do cumprimento de sentença, né? Em regra, na pessoa do seu advogado, tá? Pelo Diário da Justiça, né? Ele pode, se ele estiver sendo representado pela Defensoria Pública, ele vai ser intimado por meio de carta com aviso de recebimento. Se ele tiver ali recebido a citação por meio eletrônico, ele será intimado por meio eletrônico. Se ele tiver sido citado por meio de edital, ele vai ser intimado por meio de edital, tá? Aquelas regrinhas que nós estudamos aí relativas à intimação no cumprimento de sentença se aplicam aqui, tá? Então, em regra, na pessoa do advogado, né? E aí ele vai ser intimado, então, para cumprir a obrigação. O devedor devidamente intimado, gente,
sendo uma obrigação de quantia, tá? Ele pode pagar aquela obrigação, ele pode quitar aquela dívida, né? Evita a mora, tá? Ele pode pagar em parte, se ele pagar somente metade, por exemplo, da obrigação em dinheiro, vai incidir multa de 10% e honorários advocatícios de 10% em cima do valor restante e parte-se para os atos de expropriação, tá? Enquanto tá lá tramitando recurso, viu, gente? Mas o pau já tá quebrando aqui, ó, no cumprimento provisório de sentença, tá? O devedor pode, após o prazo de pagamento aqui voluntário, gente, né, esse prazo de pagamento espontâneo aí de 15 dias, que eu expliquei para vocês, tá? Ele pode apresentar impugnação nos termos do artigo 525. O que é essa impugnação? A gente ainda vai estudar isso. É a defesa do executado no cumprimento de sentença, chamada de impugnação, tá? Como ele pode ficar inerte? Se ele não pagar, fingir que não é com ele, né? Vou fingir aqui de morto para ver se essa pessoa me deixa em paz. Se isso acontecer, gente, ficou inerte, multa de 10%, mas honorários advocatícios de 10% em cima do valor devidamente atualizado e parte-se para os atos de expropriação. Quando eu falo, gente, parte-se para os atos de expropriação, quer dizer que eu vou partir para penhora, avaliação e leilão daqueles bens, tá? Em regra, é isso que acontece, né? Basicamente, em regra, é isso que acontece. Esse cumprimento provisório de sentença, gente, ele está listado lá no artigo 520, tá? Até o artigo 522 do Código de Processo Civil, tá bom? É isso que acontece. Será aí direcionada para o próprio juízo da causa nos termos do artigo 522, e se por um acaso, gente, não tiver aí por meio, né, não for feito por meio de autos eletrônicos, a gente não tiver aí ainda processo eletrônico, se for, por exemplo, processo físico, gente, eu vou precisar de instruir esse cumprimento provisório de sentença com cópia da decisão, com certidão de interposição do recurso, onde consta que ele foi recebido apenas no efeito devolutivo, procuração, tá? Das partes, decisão de habilitação, se for o caso, e outras peças processuais que forem consideradas importantes. Então, basicamente, gente, é assim o procedimento. Tem um vídeo, tá? Eu falei rapidamente, só para vocês verem aqui comigo, mas tem um videozinho lá no SF Web, tá? Em que eu destrincho esse esqueminha. Esse esqueminha também tá lá no SF Web para vocês, tá? Então, vocês conseguem acompanhar, ok? E é isso, gente. É um procedimento que geralmente, né, só é feito, tá? Geralmente, ele só é feito se a parte ela tem essa segurança de que essa decisão não vai ser mudada, né? Porque senão ela acaba sendo responsabilizada, ela acaba tendo que arcar com todos os prejuízos aí causados ao devedor. Ok? Alguma dúvida, gente? Por enquanto tá tranquilo. Bom, a gente está no nosso, chegando aí no nosso último minutinho de aula. Vou pedir para vocês que nessa segunda parte da aula aí que vocês têm, né, de processo civil 1 aí, de 9h30 da manhã até as 11h10, que vocês têm para estudar, que vocês leiam a matéria que eu coloquei lá no SF Web relativa ao cumprimento de sentença, ao cumprimento provisório de sentença. Escutem os meus podcasts, tem os podcasts muito legais lá, tá? Então, escutem os meus podcasts, vejam o vídeo dos esqueminhas de liquidação de sentença, tá? E o videozinho do esqueminha também de cumprimento provisório de sentença. Tragam as dúvidas de vocês na próxima aula, porque a gente já inicia a aula eu perguntando para vocês se vocês têm dúvida, para que não embole a matéria. Nossa matéria é grande e vocês não podem deixar ela embolar. Não esqueçam de fazer o fórum de discussão, o vencimento é hoje. Tem um vídeo lá no nosso grupo de WhatsApp em que eu explico como acessar o fórum de discussão. Qualquer dúvida, podem me procurar, fiquem à vontade. Tá bom, gente? No mais, um beijo grande, um ótimo finalzinho de semana. Se cuidem, tá? Por favor, se cuidem, tá bom? E até semana que vem. Beijo, gente!